Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande, grande beijo para todo mundo, esperando que você esteja bem de saúde. A ideia de eu estar fazendo esse vídeo aqui para você é meio que já ir te preparando para a nossa próxima aula aí segunda-feira, dia 4 de maio. Então, eu quero te contar algumas ideiazinhas gerais que vão ser bastante importantes para a gente compreender um momento de bastante mudança estrutural no território brasileiro e mudanças que vão ser bastante decisivas. Então, vamos recuperar a última informação que eu passei para você no nosso último encontro. Quando a gente conversou pela última vez, a gente estava vendo as primeiras grandes revoltas emancipacionistas, ou seja, as primeiras grandes revoltas de independência que vieram a aparecer no Brasil. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, e apesar delas serem relativamente diferentes, algo as unia, sobretudo em termos ideológicos, que eram as bases iluministas, que na verdade, eram ecos filosóficos que estavam chegando da Europa naquele momento. Então, ideias de liberdade, ideias de igualdade, até mesmo ideias de novas formas econômicas, como por exemplo o que a Inglaterra estava promovendo naquele instante, a chamada Revolução Industrial. Então, ecos dessa chamada Era das Revoluções que a Europa estava vivendo naquele instante, isso acabou surgindo no território brasileiro. A Inconfidência Mineira ela não dá certo, como a gente sabe, a Conjuração Baiana ela também não consegue atingir nenhum sucesso, e enquanto aqui no Brasil, esse declínio colonial ele começava a aparecer. Aqui no Brasil, a gente começa a ter os primeiros abalos da administração portuguesa no nosso território. Lá na Europa, esse também iluminismo, ele está promovendo algumas mudanças bastante sérias e que são mudanças, eu gosto dessa palavra, bastante decisivas na história mundial. Por quê? Porque o iluminismo, ele pregava uma série de ideias. Como eu acabei de dizer para você, A liberdade, a igualdade, novas formas econômicas, a ideia de uma revolução industrial. E o iluminismo, então, sobretudo a partir de 1780, 1789, o iluminismo ele vai promover uma ampliação de uma rixa que já existia na Europa há muitos séculos, que era aquela rixa entre Inglaterra e França. Ou seja, o abismo diferencial que ali colocava a Inglaterra e França uma frente à outra, esse abismo ele aumentou bastante. Porque pensa comigo o seguinte, se eu pudesse resumir a Inglaterra no finalzinho do século XVIII, em 1780, eu poderia falar para você que a Inglaterra, ela sem sombra de dúvida, era a nação mais avançada do mundo. Afinal de contas, ali você tem um governo liberal, então há muito tempo já não existia absolutismo na Inglaterra, então a gente já tem um governo liberal, e governo liberal, ele não é só um governo que é livre de absolutistas, mas é um governo também onde você tem uma participação da burguesia muito grande. Além de um governo liberal, a Inglaterra ela está vivendo então a Revolução Industrial. Uma vez que a burguesia ela tem o controle do poder administrativo nas suas mãos, a burguesia inglesa ela guiou ali os caminhos administrativos britânicos para a elaboração dessa revolução industrial, essa revolução econômica. E com isso, então, a burguesia ela foi ganhando cada vez mais força, cada vez mais espaço, cada vez mais poder na Inglaterra, fazendo então com que a sociedade inglesa, ali no finalzinho do século XVIII, já fosse uma sociedade burguesa. Agora, do outro lado, a sua arqui-inimiga, a sua arqui-rival França, ela vivia um cenário completamente diferente, um cenário completamente antagônico do que a Inglaterra. A França, apesar de todo o prestígio internacional que a França tinha, apesar ali de todo um respeito externo que a França ela promovia, a França provavelmente ela era uma das nações mais atrasadas da Europa ali entre 1780 e 89. Enquanto a Inglaterra ela já tinha um governo liberal, a França ela ainda tem o governo absolutista de uma família poderosa, os chamados Bourbons, ali representados naquele momento por um rei, o tal do Luís XVI. Enquanto a Inglaterra ela já tem uma economia industrial, ou seja, o ser humano ele já está criando máquinas e essas máquinas produzem para o homem, na França você basicamente tem uma economia agrícola. E era uma economia agrícola com sistemas produtivos basicamente ainda semi-feudais. Então a produção agrária da França era uma produção extremamente antiquada, extremamente obsoleta.
Além disso, a gente tem mais um problema. A sociedade francesa, ao contrário da sociedade inglesa, que já era burguesa, a sociedade da França, ela era uma sociedade aristocrática, aonde privilégios e benefícios ficavam apenas nas mãos dos reis, de nobres da terra e também de membros do alto clero. Como que a França ela vai resolver isso? A primeira ideia, o primeiro episódio dessa solução francesa foi a chamada Revolução Francesa, a revolução que vai estourar lá em 1789 e que vai durar até 1799. São 10 anos de Revolução Francesa, uma revolução de altos e baixos. Eu sempre costumo falar que a Revolução Francesa é uma montanha-russa política, porque tem hora que a burguesia está no poder, daí tem hora que os representantes populares estavam no poder, daí a burguesia retoma. A Revolução Francesa é uma revolução muito complicada. E o término dessa Revolução Francesa vai trazer para o cenário francês político aquele que para muitos na Europa naquela época era tido como um filho da Revolução, como um fruto da Revolução, o nome de Napoleão Bonaparte. Napoleão que assume o poder da França em 1799 com uma promessa, a promessa de modernizar a França, a promessa de fazer da França uma França industrial tal qual a Inglaterra já era. E para fazer isso, o Napoleão ele vai tomar uma série de atitudes. A primeira atitude, o Napoleão ele vai se transformar em imperador da França. Aliás, ele se autocoroa imperador da França em 1804. A segunda atitude do Napoleão foi elaborar uma política internacional europeia que era o chamado bloqueio continental. Bloqueio esse que tinha como grande meta impedir que as nações da Europa continental comercializassem produtos com a ilha britânica. Porque a Inglaterra, como você sabe, a Inglaterra é uma ilha, Ela está na Europa, mas ela não está no continente. Ela é ali uma ilha afastada. Então a ideia do Napoleão, uma vez que ele se torna imperador da França, ela é elaborar justamente esse bloqueio continental. Impedir que as nações da Europa continental comercializassem com a Inglaterra. E para promover esse bloqueio continental, o Napoleão Bonaparte, militar que era, ele vai elaborar, provavelmente, uma das maiores máquinas de guerra da história da humanidade, uma das maiores máquinas conquistatórias, bélicas da história do homem, que é o exército napoleônico. Ele vai profissionalizar o exército da França. E aí, então, o Napoleão ele vai espalhar esse exército pelo território europeu. As nações que pacificamente vinham para o bloqueio continental, o Napoleão ele fazia até ali acordos políticos com elas. Agora, os países que se recusassem a fazer esses acordos do bloqueio continental, aí o Napoleão ele invadia militarmente. Sabe qual nação não aceitou o bloqueio continental? Aquela nação, até perdi a voz, ó. Sabe qual nação não aceitou o bloqueio continental? Aquela nação que era extremamente ligada à Inglaterra desde 1703. Ou seja, o Napoleão ele faz a sua autocoroação em 1804. Desde 1703, essa nação que eu vou falar para você qual é, ela era ligada à Inglaterra, que é Portugal, pelo chamado Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos. Então Portugal era ligado à Inglaterra há mais de 100 anos. Portugal tinha uma aliança tradicional com a economia inglesa há mais de um século. E aí então Portugal se recusa a entrar no bloqueio continental. O que Napoleão faz? Ele vai invadir Portugal justamente para colocar Portugal dentro das amarras do bloqueio. E aí é que começa a nossa história. Porque o então rei de Portugal, na verdade ele era príncipe regente ainda, depois a gente conversa sobre isso, mas o então rei de Portugal, Dom João VI, sabendo que ele, rei de Portugal, não conseguiria ali impedir, não conseguiria barrar a invasão desse exército napoleônico extremamente conquistador, Dom João VI, vem ele pega a sua família Bragança, sua esposa Carlota Joaquina, seus filhos, entre eles, um jovem príncipe, na época se falava infante, um jovem infante, Dom Pedro, pega sua mãe, Dona Maria, Maria Louca, que ainda estava viva, e eles vão fugir para bem longe de Portugal. Não só ele, a família Bragança, mas também todo um séquito, todo um grupo ali de conselheiros, alguns nobres portugueses, alguns membros do alto clero de Portugal, eles acabam fugindo de Portugal.
e eles acabam fugindo para alguma região bem distante ali do poder militar de Napoleão. Sabe para onde eles vão fugir? Exatamente, para o Brasil. E aí no Brasil, porque o Brasil era distante da Europa, né? Até hoje o Brasil é distante da Europa. Entre Brasil e Europa tem aí o Oceano Atlântico. Então dificilmente Napoleão iria vir atrás do Dom João VI. Então, em 1807, acontece a fuga. A família Bragança só chega no Brasil em 1808. Mas em 1808, o Brasil ele vai virar uma sede do Império Lusitano. O Dom João VI, ao chegar no Brasil, ele vai ter que governar no Brasil todo um império português além-mar, que eram colônias na África e na Ásia. Então o Brasil ele vai virar uma sede provisória. Durante o tempo que Dom João VI ficar no Brasil, o Brasil ele é uma sede metropolitana. E naquela época, em 1808, quando Dom João VI chega no Brasil, ninguém sabe muito bem quando que Dom João VI vai embora. Ou pior, se um dia vai voltar para a Europa, porque em 1808 Napoleão está bombando nas suas conquistas europeias. Então, a partir da sua chegada no Brasil, Dom João VI ele vai ter que promover algumas mudanças no nosso território. Ele vai ter que alterar o cenário brasileiro para ter condições de administrar todo um império na nossa região. É como eu falei, essa vinda de Dom João VI e o início desse período que se chama período joanino, ele é um período de alterações extremamente estruturais na história do Brasil. E alterações decisivas. Decisivas ao ponto de nos levar à independência de Portugal. Quer entender um pouco melhor? Eu encontro você na nossa aula segunda-feira. Um abraço para todos. Tchau, tchau.